Parte 3. Vida honesta. Capítulo 7. Demografia. Antes de abordarmos o que dizer às mulheres, como fazê-las rir, aonde levá-las, como beijá-las, e antes de abordarmos mesmo as questões básicas, como o que vestir, que aparência ter, o que dizer primeiro, temos de colocar uma pergunta mais importante. Uma pergunta cuja resposta vai afetar e mudar tudo o que foi enumerado acima. Que mulheres quer conhecer e que género de relacionamento quer ter com elas? Contexto. Engatar uma mulher num café, apresentar-se num evento de networking ou ir a um speed date vai fazer uma diferença enorme. Esta questão de onde e em que contexto conhece as mulheres é aquilo a que chamo de demografia e é grandemente ignorado pela maior parte dos conselhos amorosos que se encontram por aí hoje em dia. Isto incomoda-me porque as interações sociais são sempre contextuais e, portanto, atrair uma mulher é sempre contextual. Alguns conselhos de namoro dão a mesma sugestão a um banqueiro divorciado de 40 anos que conhece uma mulher numa galeria de arte e a um universitário de 19 anos que se infiltra em festas. Isto é estúpido. Estes dois homens têm prioridades completamente diferentes, assim como experiências de vida, personalidades e interesses, e as mulheres que eles vão encontrar nestes dois locais serão diferentes em idade, educação, valores, desenvolvimento emocional, aparência e interesses. Se aconselha esses homens a usar exatamente as mesmas deixas ou estratégias, apenas mostra o quão desfasados estão muitos dos conselhos amorosos para os homens de hoje em dia. A teoria da demografia é simples e fácil de lembrar. Igual atrai igual. Você atrai o que é. Se for um profissional bem-sucedido, que gosta de bom vinho, estudou no estrangeiro e se veste bem, é provável que o género de mulher que vai naturalmente conhecer e atrair na sua vida cotidiana seja igualmente instruída, com aparência, interesse e sucessos similares. Quando os dados demográficos não combinam, existe fricção. Como aprendemos no capítulo 3, a fricção impede que a atração se transforme em intimidade e ou sexo. Um cenário comum em que a demografia não combina é o de nerd que decide tornar-se engatatão. Digamos que se trata de um engenheiro de 35 anos chamado John. O John tem passado a vida fechado em casa a ler, teve 2 namoradas sérias, tem da relação durado mais de 5 anos. Ficou solteiro há pouco tempo e decidiu que quer conhecer e sair com o máximo de mulheres possível antes de casar. Então lê um livro qualquer de engate e começa a frequentar discotecas com as novas técnicas que aprendeu. Agora, ignoremos por um momento as frases que ele usa, de facto. Partamos do princípio de que as frases são tão boas, embora provavelmente não sejam. Aborda uma rapariga muito sensual chamada Jenna. A Jenna tem 20 anos e está no 2º ano na universidade pública, vem de uma zona desprivilegiada da cidade e trabalha há alguns anos numa sapataria para pagar as propinas. A Jenna não tem a menor ideia do que quer fazer com a sua vida. De facto, tem problemas em pensar no futuro. Endividou-se a comprar roupas e passa mais tempo em festas do que a estudar ou fazer trabalhos de casa. O John tem 3 cursos superiores, passou os últimos 8 anos a trabalhar 60 horas por semana e nunca bebe. Esteve numas 20 festas em toda a sua vida e só se embebedou 2 vezes. É analítico e o seu sentido de humor é altamente intelectual. Tem falinhas mansas e é refletido. Não está totalmente bem vestido e está despenteado. Usa grandes óculos e é um pouco mais baixo do que a média. Não é difícil ver que, quando conhecer a Jenna, diga-lhe o que disser, as coisas vão terminar rapidamente e ela não será subtil em relação à sua falta de interesse nele. O John pode culpar as deixas que utilizou por não funcionarem, ou culpar-se a si mesmo por ser feio ou um pouco baixo. Mas o facto é que se trata de uma simples incompatibilidade. Os valores dele não estão alinhados com os de Jenna. O estilo de vida e os interesses dela não se cruzam com os de John. Ele é mais velho, mas menos experiente. A Jenna é mais jovem, mas mais experiente. O John é maduro e prático. A Jenna é imatura e impulsiva. Há incompatibilidades por todo o lado. Mas vamos manter esta experiência mental a funcionar. Digamos que passaram 2 anos. Nesse tempo, John trabalha-se a si mesmo,
Agora veste-se impecavelmente. Roupas de alta qualidade e marcas que não só têm estilo como refletem o seu sucesso profissional. Anda bem arranjado, foi ao ginásio, ganhou músculos, substituiu os óculos por lentes de contacto e pagou um estilista para lhe arranjar o cabelo. O John também aprendeu a relaxar um pouco e gosta de uma festa de vez em quando. Ocasionalmente sai com alguns amigos dos seus novos amigos, jovens profissionais, para tomar uns copos e divertirem-se. Começou a passar mais tempo na praia e intermitentemente aprende a tocar guitarra sozinho. A sua confiança social cresceu muito e o seu estilo de vida expandiu-se e desenvolveu-se. A Jenna também mudou nestes 2 anos. Desde a última vez que viu John, dedicou-se aos estudos, entrou na escola de enfermagem, tem-se levado a sério e percebe que é mais inteligente do que julgava ser e que, por vezes, gosta mesmo de aprender. Também acabou um relacionamento de 1 ano com um jogador de futebol irresponsável que a tratava como lixo. Percebeu que precisa de um homem mais responsável do que ela e que tem de se defender e esperar mais dos homens que namora. Desta vez, quando o John a aborda, com ou sem deixas de repente, tem alguma demografia sobreposta. O John é agora um solteiro de sucesso, bem arranjado e atraente, que sabe relaxar, divertir-se e exprime as suas emoções. A Jenna já não é só bonita, como também é responsável, ambiciosa e confiante. E, assim sendo, existe atração mútua. Agora, é verdade que se o John praticasse e aperfeiçoasse as suas deixas e táticas, podia convencer a Jenna, a curto prazo, de que estava a investir menos do que ela e estava realmente na sua demografia. Histórias vagas acerca das suas ex-namoradas, strippers, por exemplo. Mas espero que nesta altura já tenha percebido que estas estratégias acabam mal, principalmente a longo prazo. As deixas do John iam esgotar-se e, tal como a Cinderela depois do baile, a Jenna ficaria horrorizada ao ver que quem realmente estava a falar. Mas como o John e a Jenna trabalharam em si mesmos, ampliaram a sua demografia, enriqueceram o seu estilo de vida e viveram de modo mais alinhado com aquilo que queriam, acabaram por encontrar suficiente terreno comum para se sentirem atraídos um pelo outro. É este o poder da demografia. E repara-se que isto tem pouco a ver com as pessoas em si mesmas, se são ou não atraídas umas pelas outras, mas muito mais com o timing. 2 anos antes eles não eram compatíveis, 2 anos depois são. Lembre-se, pessoa certa, momento errado. Se ela adorar esquiar e montar a cavalo e você odiar o ar livre e viajar, isso vai causar fricção. Talvez não imediatamente, mas a certa altura. Se ela valorizar a expressão aberta das suas emoções e o que os amigos pensam dela, e você valorizar conversas sérias e empreendimentos intelectuais e não se interessar muito por reuniões sociais, então haverá muita fricção logo desde o início. Isto é inevitável. Frases inteligentes não o vão modificar. Ter boa aparência não o vai modificar. Ser rico não o vai modificar. Se odeia o que ela adora e ela odeia o que você adora, não vão a lado nenhum. Ponto final. A resposta não é substituir a sua identidade e paixões. A resposta é expandir a sua identidade e paixões. Expandir para incluir atividades novas e interesses, novos modos de expressão e novas formas de se apresentar. A demografia explica porque é que por vezes encontra mulheres com quem encaixa imediatamente e porque é que, em geral, as encontra em situações em que está a divertir-se e a fazer o que gosta. Escolhas de estilo de vida. A teoria da demografia também tem vantagens. Se aproveitar as suas forças, se focar o seu tempo e energia em conhecer mulheres em situações em que, provavelmente, elas partilham os seus valores, interesses e necessidades, não só terá muito mais sucesso, como vai conhecer mulheres de quem gosta muito mais. Por exemplo, eu adoro viajar e adoro conhecer mulheres que adorem viajar. É sem dúvida o meu tema de conversa preferido e, geralmente, se encontrar uma mulher viajada, tenho muita facilidade em atraí-la e namorar com ela. Quando estou em qualquer bar do Texas, é raro conhecer mulheres que tenham viajado. Mas quando vou a uma prova de vinhos europeus em Nova Iorque, praticamente só conheço mulheres que adoram viajar. Ou, melhor ainda, se realmente me mexer e for para outro país e conhecer outras pessoas que estão a viajar nesses países, vou ter uma taxa de sucesso muito alta com essas mulheres. Se adora dançar ou tipos diferentes de música,
então é provável que as mulheres que conhecem diversos eventos de dança e concertos sejam mais compatíveis consigo e tenham muito mais sucesso com elas. Bares e discotecas são geralmente considerados mercados de encontro, ou os sítios óbvios onde toda a gente vai para conhecer alguém. Mas pense nas pessoas e contextos que encontra num bar ou discoteca. Uma situação de festa de alta energia em que as pessoas valorizam o divertimento e passam tempo com os amigos. Assumindo que é um homem que adora festas, divertir-se e sair com um monte de amigos novos, isso é fantástico. Mas se não for do tipo muito sociável, é provável que não seja compatível com a maioria das pessoas que lá encontrar. Só quando desenvolver esse aspecto da sua personalidade ou estilo de vida é que as mulheres aí presentes começarão a abrir-se a si. O que recomendo a todos os homens, antes sequer de começarem a falar com uma mulher, é que parem por um momento e coloquem a si mesmos as seguintes perguntas. O que valoriza numa mulher? Honestidade, beleza, carinho, inteligência, curiosidade, interesses similares, instrução? Obviamente a resposta será todas as anteriores, não é? Então, deixe-me reformular a pergunta. O que valoriza mais? O que pode levá-lo a recusar completamente uma mulher com quem sai? Atribua prioridades ao que procura numa mulher. Isto vai ajudá-la a decidir onde procurar. Que sítios frequentam as mulheres com as características que valoriza? Onde é mais provável encontrá-las? O que é que gosta mais de fazer? Gosta de ler e escrever? Tocar um instrumento? Gosta de desporto e competição? Quais são os eventos e organizações em que pode envolver-se para explorar os seus hobbies? Se não sabe quais são as suas paixões e interesses, tire um minuto e escreva as coisas que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo ou arranjou coragem para tal. Prometa a si mesmo envolver-se de alguma forma nessa atividade ou evento. Obviamente, nem todos os seus pontos de interesse estarão apinhados de mulheres. Se for um jogador de xadrez de competição, não conhecerá muitas mulheres nos torneios. Mas poucas pessoas têm apenas uma paixão ou interesse, e o mais provável é que, em pelo menos algumas das atividades que lhe interessam, possa encontrar mulheres. Eis exemplos de alguns dos excelentes hobbies e eventos que pode usar para conhecer mulheres. Aulas de dança, salsa, swing, de salão, etc. Organizações ou eventos políticos, concertos ou promoções de concertos, campeonatos de desporto amador, ultimate frisbee e voleibol misto costumam ter muitas mulheres, ainda por cima em boa forma. Voluntariado, eventos de caridade, normalmente transbordam de mulheres fantásticas. Cursos de formação, liderança, falar em público, aulas de cozinha, aulas de yoga, uma minador, cursos e retiros de meditação, seminários de autoajuda e eventos educativos, viagens de grupo, por exemplo em couchsurfing, para os religiosos, uma igreja ou equivalente para a sua fé, aulas de línguas estrangeiras, contabilidade, etc., parques de cães, provas de vinhos ou cervejas, galerias de arte, exposições ou amostras, eventos de networking profissional. Tenho um amigo que é um excelente dançarino e vai aos eventos de dança locais todas as semanas. É bem-sucedido, inteligente e profissional. É culto e viajado. Também estabelece contactos entre empresários europeus que vivem e trabalham nos Estados Unidos. Entre estes dois grupos, conhece muitas pessoas e muitas mulheres inteligentes e atraentes. Para animar as coisas, junta muitas vezes dois grupos, realizando eventos em sua casa. O seu consistente sucesso com as mulheres advém não só do seu carisma e do seu jogo, como do facto de ter afunilado a demografia das mulheres que gosta e que podem gostar dele e ter passado à prática. Um exemplo muito mais simples é outro amigo que é músico profissional. Podia pensar-se que sexo não lhe faltava, mas a verdade é que passa muito tempo em estúdio e salas de ensaio. É daí que vem o verdadeiro salário. Mas, quando voltou a ficar solteiro, começou a aceitar concertos baratos e fáceis, a tocar em casamentos, bares desconhecidos, bandas de covers, etc. E em breve conhecia tantas mulheres que não sabia o que lhes fazer. Na minha própria vida, as grandes paixões são a viagem e a cultura. Aonde quer que vá, faço questão de frequentar eventos locais ou aulas onde possa conhecer pessoas de mentalidade semelhante à minha e que também viajem. Quando estou nos Estados Unidos, passo o tempo em locais e eventos onde é provável encontrar estrangeiros.
Sempre que estou nos Estados Unidos e conheço uma mulher, por exemplo da Argentina, e começo a falar-lhe dos 3 meses que vivi em Buenos Aires, em espanhol, é muito fácil, como pode imaginar, ter um encontro romântico com ela. A sua resposta será completamente diferente. Tenho de experimentar. Estes são apenas alguns exemplos de sucesso. A demografia afeta todas as interações que tenho com as mulheres. Se houver uma grande incompatibilidade demográfica, então a fricção será incrivelmente alta e, por mais atraente que seja, ela não conseguirá conectar-se consigo. Isto pode explicar muitos dos fracassos que teve até agora. Expanda os seus interesses e vá atrás deles. Se lhe interessa a espiritualidade e a meditação, vá atrás disso. Se estiver interessado em política e em ser ativo na sua comunidade, vá atrás disso. Se está interessado em comida do mundo, vá atrás disso. Vá a aulas de cozinha, provas de comida, inaugurações de restaurantes, etc. Crenças e autosseleção. As escolhas de estilo de vida desempenham um papel óbvio na demografia das mulheres que gostaríamos de conhecer. Se gosta de fazer e faz yoga, vai conhecer mulheres que gostem de fazer yoga. Estas provavelmente sentir-se-ão atraídas por si e você por elas. O que não é tão óbvio, mas é igualmente importante, se não mais importante, é a forma como as nossas crenças filtram naturalmente as mulheres que entram na nossa vida. Quando digo crenças, refiro-me a crenças acerca de mulheres, sexo, relacionamentos e nós próprios. A ideia é que as nossas crenças se refletem no nosso comportamento e o comportamento determina que e quantas mulheres são atraídas por nós. Por exemplo, se acreditar que todas as mulheres são galdérias e indignas da confiança, então as únicas mulheres que estarão dispostas a tolerar a sua atitude crítica serão galdérias e indignas de confiança. A psicologia social refere-se a isto como o efeito de singularidade e foi demonstrado em muitos estudos. Outro exemplo é a crença de que as mulheres querem e gostam de sexo tanto como os homens. Esta crença era um grande problema para mim. Muitos homens não acreditam que as mulheres realmente gostem, fantasiem com sexo. Como é que esta crença afeta o seu comportamento e filtra as mulheres que são atraídas por si? Se acredita que as mulheres não gostam ou não deviam gostar de sexo, então as mulheres que gostam de sexo provavelmente não se sentirão confortáveis a exprimir a sua sexualidade perto de si. E as mulheres que não gostam de sexo vão sentir que você as compreende. Assim, vai ficar presa em encontros com uma série de mulheres que estão desconectadas da sua sexualidade e sentir-se-ão desconfortáveis em ter sexo consigo. Porém, se acreditar que as mulheres gostam de sexo, então as mulheres que gostam de sexo sentir-se-ão confortáveis exprimindo a sua sexualidade junto de si, enquanto as mulheres que não estão confortáveis com a expressão da sua sexualidade não se sentirão à vontade junto de si. Sim, isto será um convite a rejeições, mas lembre-se, as rejeições são uma forma de filtrar a demografia e, neste caso, estão a fazer-lhe um favor. Vai acabar uma série de mulheres sensuais e sexuais que gostam de estar consigo. Não há nada de errado nisso. O efeito da similaridade, através das crenças pessoais, é incrivelmente poderoso. Julgo que a maioria dos problemas que os homens tentam ultrapassar com táticas e técnicas podem facilmente ser resolvidos simplesmente questionando as suas crenças. Gosto sempre de dizer aos homens: a única coisa que todas as mulheres com quem ando têm em comum é você. O que quer dizer com isto é que, se todas as mulheres com quem anda acabam por se revelar mentirosas e manipuladoras, ou são todas egoístas e tratam-no mal, ou são todas humildes e sem personalidade, é porque deve de haver algo nas suas crenças que naturalmente está a filtrar esse tipo de mulheres. Uma forma mais franca de o dizer é: tenham ou não consciência, os resultados que obtêm com as mulheres são sempre culpa sua. Infelizmente, questionar e reavaliar as suas crenças acerca das mulheres e os relacionamentos é muito mais difícil e desconfortável do que simplesmente memorizar uma ou duas frases de engate. É por isso que a maioria dos homens nem se dá ao trabalho de o fazer. E é por isso que esses homens nunca têm um sucesso duradouro. Penso que reconhecer as nossas crenças e também ser capaz de reconhecer que podem não ser verdadeiras remete-nos ao que foi discutido no capítulo 3.
ser capaz de fazer uma análise aberta e honesta de si próprio e dos seus desejos, tornar-se um homem não carente, exigente demais e, acima de tudo, um alto nível de honestidade consigo próprio. Parte dessa honestidade implica observar e desafiar as suas crenças. Se viveu toda a vida a acreditar que as mulheres não merecem confiança, ou que as mulheres que expressam a sua sexualidade são imorais, então talvez deva avaliar que género de mulher é que essas crenças atraíram para a sua vida. E se não quer atrair esse género de mulher, talvez deva experimentar mudar as suas crenças. Neste momento deve estar a dizer: experimentar mudar as minhas crenças? Como raio faço isso? Muda as suas crenças simplesmente aceitando o facto de não saber do que está a falar e permitindo-se chegar a outras conclusões. Se acreditar que todas as mulheres são cruéis e manipuladoras, decididamente, consistentemente, que talvez não saiba do que está a falar e vá testar hipóteses novas no mundo real. Vá a um evento e finja que todas as mulheres que conhece são amorosas, preocupadas e honestas. Mande mensagens online a mulheres imaginando que cada uma delas está interessada em si por aquilo que é e não por qualquer outro motivo. Veja o que acontece. Claro, a princípio vai ficar aterrorizado, mas rapidamente notará uma mudança no calibre das mulheres que atrai e as suas relações vão melhorar. Porque o que é fantástico em relação às pessoas, tanto homens como mulheres, é que tendem a conformar-se com o que se espera delas. Por exemplo, digamos que arranja um emprego novo e o seu novo chefe parte imediatamente do princípio de que você é um parvalhão. Fala-lhe com ar superior, revira os olhos e age como se a sua simples presença fosse um insulto a tudo o que ele defende. Como é que acaba por agir em relação a ele? Claro, começa a portar-se como um parvalhão. Ele trata-o mal porque espera que você seja um parvalhão e você começa a agir como um parvalhão porque ele o trata mal. O mesmo é verdade para as mulheres e os namoros. Se conhecer e namorar com mulheres acreditando em coisas más acerca delas, apenas irá encorajar esses maus comportamentos. Se nunca confiar na mulher com quem está e for sempre ciumento, apenas a incitará a fazer coisas nas suas costas. Afinal, vai gritar com ela de qualquer maneira, por isso ela decide começar a esconder informação. Se for condescendente e tratar uma mulher como se ela fosse uma criança incapaz de tomar decisões, ela agirá como uma criança mimada e deixará de tomar decisões. No mundo terapêutico, isto é normalmente referido como enabling, quando o nosso comportamento merdoso incentiva as pessoas que nos rodeiam a adotar um comportamento merdoso. A demografia e, mais importante, analisar as nossas crenças acerca das relações ainda antes de começarmos a procurar uma pertinente, evitar os rompimentos desastrosos antes de ocorrerem. Porque afinal nós atraímos o que somos, e se somos uma pessoa má, vingativa, ciumenta ou indigna de confiança, bem, com quem acha que acabaremos? Idade, dinheiro e aparência. A parte mais sensível da demografia, e possivelmente a mais sensível de todos os conselhos amorosos, é a da idade, do dinheiro e da aparência. Quero despachar este assunto e deixar perfeitamente claro que a idade, o dinheiro e a aparência importam. Em alguns casos, não muito, mas continuam a importar. E quem lhe disser que não importam, está a mentir. Isto dito, idade, dinheiro e aparência não importam tanto como a maioria dos homens pensam. E se estiver consciente dos efeitos da demografia, pode contorná-los ou mesmo trabalhá-los para o seu benefício. Em relação à idade, os estudos mostram que a atratividade física dos homens está no seu pico por volta dos 31. Um luxo pensando que a das mulheres é por volta dos 21 e que depois diminui muito mais lentamente do que a das mulheres. De facto, os estudos demonstram que o homem médio de 45 anos ainda é considerado tão atraente fisicamente como um homem médio de 18. A principal razão é que esses estudos também concluíram que as mulheres julgam o estatuto de um homem muito menos pelas dimensões físicas reais, mas mais pelo estilo, arranjo e apresentação. Os homens têm muita sorte nesse aspecto. Tirar um homem de uma t-shirt largueirona e de jeans que lhe ficam mal para um bom fato e um corte de cabelo profissional incrementada, desde logo em 50%, o departamento da aparência.
enquanto as mulheres é uma batalha constante e infindável para maximizar a sua aparência o mais possível. Como ter a melhor aparência possível é algo que será tratado em profundidade no próximo capítulo. Mas, para já, sabe apenas que, por mais feio que se ache, e por mais provável é que não seja, há esperança para si. E cuidaremos disso rapidamente. O dinheiro é bom porque demonstra sucesso e indica outras possíveis características positivas. Mas, mais uma vez, a sua utilidade é muito subestimada. De novo, quando se trata de dinheiro, os inquéritos e estudos apresentam algumas conclusões interessantes. A primeira é que a importância do dinheiro, sucesso, depende da sua idade. Quanto mais velho for, mais dinheiro e mais sucesso espera que tenha para ser atraente. A outra descoberta é que quanto menos rica ela é, mais importante será o dinheiro para ela. É por isto que a oportunista típica é normalmente uma mulher jovem e muito bonita que cresceu pobre. As mulheres que cresceram com dinheiro ou que o têm geralmente não se importam muito com ele. Mas subsiste o facto de as mulheres perceberem os homens com dinheiro da mesma forma que nós percebemos as mulheres com bom aspecto, como estatuto social. Como cada mulher define o estatuto social e se o dinheiro faz ou não parte disso, vai variar de mulher para mulher. O que me leva ao ponto essencial, quando se trata da idade, dinheiro e aparência. Mais uma vez, tem a ver com demografia. Vi recentemente uma citação que dizia: só as mulheres preguiçosas estão interessadas em homens com dinheiro, porque não têm mais nada a seu favor. Pergunte-se: para que faixa demográfica de mulheres a aparência e o dinheiro serão altamente importantes? As mulheres que tendem a valorizar apenas a boa aparência costumam ser as mulheres que apenas têm para oferecer boa aparência e pouco mais. As mulheres que estão altamente interessadas em dinheiro são as que não têm outros interesses ou oportunidades diante delas. O que estou a dizer é que as mulheres que apenas se importam com coisas como aparência e dinheiro serão normalmente aquelas pelas quais não estará interessado, o que não vão fazê-lo feliz. Por isso, não está a perder muito. Isto dito, toda a gente valoriza a aparência e o sucesso até um certo ponto. Por isso, não é algo que possamos descartar completamente. Deve ter a melhor aparência que conseguir e deve ser o mais bem-sucedido financeiramente que lhe for possível. E mesmo a mulher mais interessante, equilibrada e psicologicamente saudável vai continuar a preferir um homem com boa aparência e bem-sucedido a um que não o seja. Com todas as outras circunstâncias idênticas, a aparência e o dinheiro apenas aumentarão as suas probabilidades. Acrescento só a ressalva de que deve ter a melhor aparência possível para si, deve ser o mais bem-sucedido financeiramente possível para si. Mas existem outros caminhos em que deve investir em si próprio. Por isso, sim, a aparência e o dinheiro importam. Mas a questão é, como é que afetam os nossos resultados com a maioria das mulheres? Quanto mais dinheiro, boa aparência e sucesso tiver, de menos comportamento atraente precisa. Quanto menos dinheiro e boa aparência e sucesso tiver, de mais comportamento atraente precisa. Outra forma de pensar nisto é que a idade, o dinheiro e a aparência são demografias universais. E são, por isso, uma incompatibilidade, porque cada um deles pode causar fricção suplementar em todo o lado. Mas só porque existe fricção, ou só porque há menos mulheres receptivas, isso não é desculpa para não ter sucesso a longo prazo. A grande maioria dos homens que estão encalhados na aparência e no dinheiro é porque estão a usá-los como desculpa. Mas não é, de todo, uma desculpa válida. Um tipo com boa aparência ou rico ainda tem de trabalhar para obter resultados, só que não tem de trabalhar tanto como os outros. Acredita em mim. Treinei centenas de homens que eram muito mais bem-sucedidos profissionalmente e muito mais bonitos do que eu. E, apesar disso, eu namorava com mais mulheres e mais bonitas do que as deles. Ser bonito e ser rico não serve de nada se não fizer algo com isso. Pode ser o tipo mais rico do mundo, mas se comportar como um pateta tímido, negativo e fraco, as mulheres afastar-se-ão. E, como discutiremos no próximo capítulo, todos podem ser bonitos e parecer de alto estatuto se puserem algum esforço nisso. Portanto, nada de desculpas. E, claro, o estatuto é em última análise determinado pela demografia. Numa festa numa residência universitária, um calmeirão de 20 anos a esmagar latas de cerveja na cabeça terá um estatuto elevado para as raparigas que lá estão.
na inauguração de uma arte de galeria local, não terá praticamente nenhum. Um baixista magricela hipster terá um alto estatuto num espetáculo indie local e baixo estatuto num evento de networking. Um corretor de bolsa bem-sucedido, que usa fatos Armani, terá um alto estatuto na festa de Natal da sua empresa e baixo num festival de música hippie. É tudo relativo. A chave é 1. Reconhecer os seus interesses e forças pessoais e 2. Construir sobre esses interesses e forças pessoais para atrair rapidamente mulheres com a sua demografia favorita. Prova social. O conceito de prova social surge da psicologia da influência e está bem documentado em tudo, das vendas à publicidade, à política, à atração e aos relacionamentos. A ideia é que, enquanto humanos, quando vemos muitas outras pessoas valorizarem uma coisa, vamos inconscientemente também valorizá-la. Por exemplo, se toda a gente está a falar de um filme novo, é mais provável que queiramos vê-lo, porque inconscientemente assumimos que é um filme bom ou importante vê-lo. Isto funciona também com as pessoas. Se estiver numa festa e no momento em que alguém entra, toda a gente interrompe o que está a fazer para se virar e saudar uma pessoa, o seu primeiro pensamento será: bolas, quem é este gajo? É muito provável que também queira conhecê-lo. E daí é que isto se aplica também às mulheres e à atração. Se você for o homem que entra numa sala e toda a gente interrompe o que está a fazer para falar consigo, então as mulheres da sala percebê-lo-ão como tendo alto estatuto e sentir-se-ão atraídas por si. Ou, se muitas mulheres estiverem a namoriscar consigo, isso vai incitar ainda mais mulheres a começarem a namoriscá-lo. Esta é uma razão para os homens de poder, celebridades, atletas, etc., serem desejados por tantas mulheres. O objetivo como homem é cultivar o máximo de provas sociais que lhe for possível dentro da sua democracia. Assim, por exemplo, se for um executivo poderoso na sua empresa, tem um grau mais alto de estatuto social e de provas sociais no emprego. É provável que as mulheres que trabalham consigo tenham alguma atração por si. Mas se for a um bar ao fim de semana e não conhecer lá ninguém, o seu estatuto social volta a ser zero. É só mais um homem que está ali. A prova social apenas funciona dentro de uma demografia. É por isso que, a partir do momento em que afunila para a sua demografia, deve cultivar as suas conexões e pôr-se na melhor posição de liderança possível. Não se limite a participar na equipa local de Ultimate Frisbee. Comece a organizá-la. Não se limite a ser voluntário num evento de caridade. Ajude a encontrar patrocinadores. Não se fique por frequentar o clube local. Torne-se no seu promotor. Parte de viver num estilo de vida honesto é perseguir ao máximo aquilo que o apaixona. Se aprecia ver exposições de arte, não se limite a visitar uma série delas. Assuma um papel ativo na sua organização, funde um grupo para encontrar outras pessoas que queiram visitá-las ou crie um fórum para comentários. Não se limite a ir atrás dos seus interesses. Seja um líder dos seus interesses. Não se limite a escolher um grupo demográfico de mulheres para conhecer. Domine esse grupo. Espero que neste momento já tenha uma ideia mais clara sobre a demografia de mulheres que atrai presentemente e qual gostaria de atrair. No próximo capítulo, haverá instruções específicas para procurar a demografia correta para si e tornar-se o mais atraente possível. Ser algo versus dizer algo. Se há uma coisa a reter deste capítulo é que é muito mais poderoso ser algo atraente do que dizer algo atraente. Pode dizer a frase mais atraente do mundo, mas se esta não for consistente com aquilo que você é, não terá significado nenhum. No entanto, se for fantástico, tudo o que disser será atraente porque virá de um homem genuinamente atraente. As mulheres são atraídas pela sua identidade. As palavras nada significam. Aquilo que diz é apenas uma forma de lhe comprar tempo suficiente até poder mostrar-lhe essa identidade. Repare que eu disse mostrar-lhes e não dizer-lhes. Por exemplo, imagine que conhece dois homens diferentes. Um deles é uma personagem desmazelada, feia e sombria. Não consegue olhar-lhe nos olhos. Cheira mal, murmura para si próprio e coça-se em sítios inapropriados. Quando está a falar com ele olha-o e diz: sabes, tenho um bom feeling em relação a ti. És alguém que vale a pena conhecer.
como se sentiria? De certo ficaria arrepiado e com vontade de fugir dele o mais depressa possível. Agora imagine que está a falar com um homem bonito, bem-sucedido, charmoso e carismático. Tudo o que ele diz é fascinante e interessante. Então, ele olha-o nos olhos e diz: Sabes, tenho um bom feeling em relação a ti. És alguém que vale a pena conhecer. Como se sentiria? Tinha ganhado o dia? Porquê? Porque o segundo homem é alguém não só a dizer coisas interessantes e charmosas, é interessante e charmoso. De repente, as palavras que saem da sua boca têm um peso e um significado totalmente novos. Mais uma vez, muitos homens veem isto como mais um convite à performance. Na noite passada, eu estava num restaurante com a minha namorada. Era um restaurante bom e caro. Havia um casal na mesa ao lado, claramente num encontro romântico. O homem era um pouco mais velho e a mulher jovem e bonita. O homem ficou imediatamente a emenda. Não peças nada, sei de uma coisa especial que não está na mente e vais comer isso. A mulher, com alguma humildade, respondeu, ok. O homem falou, então, com o empregado acerca de cozinhar qualquer prato misterioso que não estava na emenda. Começaram os dois a discutir e em breve se tornou óbvio para toda a gente naquela zona do restaurante que algo embaraçoso e desnecessário estava a acontecer. A mulher começou a ficar entediada, irritada e não tardou em embrenhar-se no telefone, verificando o Facebook, o Instagram, o Twitter, tudo o que lhe permitisse escapar daquele imbecil à sua frente. O homem, provavelmente, via-se como bem-sucedido e poderoso. O que eu vi foi uma performance patética, sobrecompensação e puro narcisismo. Um homem bem-sucedido não precisa de provar, encomendando algo que não está na emenda. Um homem poderoso não tem de decretar à mulher com quem saiu o que ela vai comer nessa noite. É por isso que tentar impressionar mulheres exibindo uma imagem de que você acha que é atraente pode sempre ter um efeito perverso. Os homens podem sair e interpretar um papel tanto quanto quiserem, durante semanas, meses ou mesmo anos, e nunca terão bons resultados, porque não estão a retratar-se bem. Não têm uma identidade clara e de sucesso. Não estão em contacto com a forma como estão a viver as suas vidas. Quando se é como este homem, quando está mais focado em representar do que em ser, fica-se desconectado da própria identidade, de quem se é e do que se quer. E quando está sem contacto consigo próprio, cai-se no abismo das demografias vagas e vazias. Procura-se sem propósito qualquer mulher que se aproxime. Fica-se perplexo por se ser incapaz de polarizar alguém. Descobrir a sua verdade e estabelecer a sua identidade é necessário para determinar a demografia das mulheres que deseja e das que atrai. E, como veremos, trabalhar a sua demografia subjaz a tudo o resto dos relacionamentos. Espero que este capítulo tenha ajudado a questionar o que está a fazer com a sua vida. Qual é a sua identidade, o que quer dos seus relacionamentos e que género de mulher gostaria de atrair. O próximo capítulo ajudá-lo-á especificamente a construir um estilo de vida atrativo dentro da sua identidade escolhida e com a sua demografia selecionada.